O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre tanto o livro, o texto, o debate global sobre a terceira via de Giddens, Anthony Giddens, e também eu vou abordar, porque está muito relacionado com esse tema, sobre um artigo científico que eu tratei no Consinter lá em Barcelona em outubro do ano passado, tá? Que eu vou falar sobre regime de repartição, capitalização e um contexto de reforma da Previdência e como que isso pode afetar o sistema de seguridade social, o sistema de proteção social. Bom, o Anthony Giddens é um livro muito interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ler a parte, né, ou a parte do texto que eu encaminhei para vocês. Ele recebeu prêmios, diversos prêmios, esse autor. Ele era inclusive assessor do primeiro-ministro, do antigo primeiro-ministro Tony Blair. E ganhou muitos prêmios em relação a esse texto, porque ele propôs um novo modelo econômico de seguridade social, estado de bem-estar social, quando percebeu que havia uma nova remodelação, uma nova economia, um novo modelo de família, havia uma nova estrutura social lá no Reino Unido. A gente sabe que o Reino Unido, ele vamos dizer assim, o Reino Unido junto com a Alemanha, o berço da criação do estado de bem-estar social, né? Então, quando a gente vai estudar sobre todas essas situações de o Estado ser um provedor, melhorar as condições de vida da população, que de repente está desamparada, tanto o Reino Unido como a Alemanha, eles são um dos precursores dessa filosofia toda que demorou um pouquinho mais para se chegar no Brasil, né? Então, o sistema de seguridade social, ele teve uma roupagem ampla já com a Constituição Federal de 1988. E foi a partir daí que a gente conseguiu ampliar mais e estender o sistema previdenciário, não só o sistema previdenciário, como a Seguridade Social como um todo, que faz parte, inclusive, da Seguridade Social, o sistema de previdência social, a assistência social e a saúde. E daí a gente percebe que com essa reforma da Previdência que ocorreu agora, né, 12 de novembro de 2019, que esse sistema todo de seguridade social, tão dificilmente conquistado e ainda precisando ser desenvolvido, enriquecido, ele tem sido desmantelado com todas essas propostas que foram implementadas com a reforma da Previdência. Então, a gente percebe que nós estamos caminhando para um sistema de capitalização, né? Então, ou de previdência complementar. Embora no projeto de lei isso tenha sido discutido e não tenha ganhado realmente espaço, força e sido implementado, tudo que essa reforma da Previdência trouxe, ela de certo modo corroborou para que no futuro pudesse ocorrer essa capitalização. Vamos dizer que iniciaram-se os primeiros passos. Mas voltando agora, falar primeiramente sobre o texto, eu vou comentar com vocês alguns pontos que eu achei interessantes, tá? Depois vocês podem em qualquer momento, se quiser complementar, tratar sobre o assunto e em seguida eu vou falar sobre o artigo, porque eu acho que daí ele vai trazer, vai se relacionar muito já com esse texto, tá? Bom, como que a gente precisa fazer para um sistema de seguridade social ele ser forte, né? Porque nós precisamos dos benefícios, claro, nós vamos entregar os benefícios para essa população, para que essa população possa viver com mais dignidade, mas nós precisamos do dinheiro para que ele tenha sustentabilidade. Então, a gente precisa aumentar o seu plano de custeio e de ação. E o que esse autor ele veio tratar? Que ele precisa de se implementar políticas econômicas desejáveis, como uma política macroeconômica mais robusta, então que tenha uma economia forte, havendo também moderação e flexibilidade de salários, porque quanto mais empregos,
mais são os contribuintes da Seguridade Social, consequentemente da Previdência Social. Lembrando que na Seguridade Social as fontes de custeio são diretas e indiretas, né? Por isso que é tão debatida essa questão do déficit da Previdência, se existe ou não, porque não são somente as contribuições diretas que a Previdência obtém os seus recursos, as fontes também são indiretas, como por exemplo os tributos. Tem que haver também uma política fiscal eficiente e propícia ao emprego, né? Então, propícia ao emprego para aumentar o número de contribuintes para essa Seguridade Social, aumentando as contribuições, por exemplo, para a Previdência Social. E novos métodos de combater a pobreza e a exclusão social, porque a gente sabe que uma camada da população miserável, ela também, além de ser isso desumano e não desejável, e é justamente por isso que a gente quer um sistema de seguridade social forte, ela não ajuda que a coletividade toda, que o mercado esteja forte, a economia esteja forte, girando, porque pessoas miseráveis não consomem muito. Então, é importante que as pessoas elas tenham pelo menos mínimas condições de consumo para que a gente tenha um mercado de uma política econômica forte também. E daí, gente, eu vou entrar em muitos assuntos econômicos, de certo modo, até falando um pouco de mercado financeiro, para que vocês consigam entender sobre a questão da previdência social, tá? E da seguridade social. Ele era um economista, tá? Esse Anthony Giddens, mas quando a gente vai tratar sobre previdência, reforma da previdência, é impossível a gente ficar atento exclusivamente nas questões dos benefícios, requisitos previdenciários. Se a gente quiser estudar mais a fundo, teoricamente, desenvolver um estudo, a gente precisa ampliar esse estudo para essas outras vertentes também, tá? Ele vai falar, então, esse autor, que a gente tem que ter uma política fiscal rígida, né? Para ajudar a reduzir a taxa de juros. Uma vez que eu reduzo essa taxa de juros, eu consigo aumentar a economia, o poder da economia, e vou reduzir também a dívida pública. E daí, claro que eu vou aumentar também o número de investidores e com isso incrementar um pouco mais a economia do país. E ele alerta sobre uma política monetária favorável à estabilidade dos preços e à manutenção do pleno emprego. Esse autor, ele vai falar muito, inclusive, vai defender a questão do trabalho em meio período. Então, ele resolve essa questão do número de contribuintes para aumentar o poder da Seguridade Social, aumentando o número de empregos, diminuindo. Então, enquanto um, vamos supor, trabalhe de manhã, o outro trabalhe à tarde, eu consigo, ao invés de um emprego, conquistar 2 empregos para cada atividade. Com isso, eu aumento eu aumento os créditos, né? O tanto de obtenção a fontes de recursos da Seguridade Social. E esse texto, ele foi escrito, né? Essa ideia toda foi concebida na década de 90. Então, naquela época, a Europa, né? E também o Reino Unido, de onde ele veio, ela estava passando por a sociedade, ela tinha passado por uma nova reformulação, tanto no seu ambiente econômico, social, né? E quanto em relação à família também. Então, o número de divórcios nessa época, eles tinham aumentado muito. Então, a questão que antigamente o casamento era um tabu, em que você sempre tinha que estar casado, independente do que acontecesse, divórcio quase não existia, acabou acontecendo muito. Existia uma questão também de pessoas que viviam individualmente, que não tinham filhos mais também, ou casais que também optavam por não ter filhos, e a questão de que a mulher no mercado de trabalho era uma realidade já muito presente, tá? A gente tá falando aí de 20, 30 anos atrás,
Mas lá na Europa, há 20, 30 anos atrás, a mulher já estava competitivamente no mercado de trabalho, grandemente, muito próximo aos homens, pelo menos lá na questão da Europa. E isso tinha uma nova configuração, né? Trouxe uma nova configuração no modelo econômico-social e que ia refletir no sistema de seguridade social. Então, ele tinha aí um desafio a cumprir e foi por isso que ele traçou uma nova perspectiva, um novo modelo econômico para que as fontes de recurso dessa seguridade social elas fossem ampliadas. Ele falou, então, da redução de salário, mas justamente para que esse empregador ele conseguisse trazer mais oportunidades de emprego para um maior número de pessoas. E com isso ele defendeu também a possibilidade de que as pessoas passassem maior tempo com as suas famílias, estudando e tudo mais. Deixa eu só adicionar aqui a Daniele. Tá? E então ele propôs um modelo de proteção mínima ao emprego e que vai oferecer então um modelo de proteção mínima social aos desempregados também, né? Vai corroborar aí para manutenção de um mínimo existencial e vai anular então mais facilmente a lacuna entre os excluídos e os incluídos, combatendo aí de certo modo a miserabilidade. Ele vai combater também as desigualdades. Então, quando tem um grande número de desempregados e outros empregados ganhando muito mais, então existia uma camada aí grande de miseráveis, né, ou pessoas mais pobres, e com um número que ganhava consideravelmente bem. Então essas pessoas elas acabavam ganhando menos pela nova configuração, porque elas trabalhavam menos, mas mais pessoas tinham a oportunidade de gozar desses empregos e crescer nesse sentido, ter uma vida com mais qualidades, tá? Ele traça também, esse autor, né, que em alguns países da Europa havia um privilégio desigual entre os idosos e os jovens, porque lá existia uma camada muito grande de pessoas idosas. E no caso da Europa, eles conquistaram realmente uma proteção de seguridade social, de aposentadoria muito boa. Então eles chegavam com idade, os idosos, eles tinham um sistema de proteção social, eles estavam muito confortáveis com o seu padrão de vida, enquanto que os mais jovens, eles percebiam que eles tinham que continuar estudando por muito tempo e se viam muitos desempregados. Então, por isso que ele também observou a necessidade de combater esse desemprego com essas novas saídas de moderação de salários e políticas de pleno emprego e de meio período também. E daí tendo um maior investimento na família também, tá? Lá na Europa, então, ele começou a defender a questão do aumento da idade para aposentadoria, né? Pode ser que lá fosse uma realidade que a gente precisasse, né? Mas o brasileiro, ele tem muito a ideia da gente, vamos dizer assim, se amparar nesses modelos europeus, previdenciários, sem entender que a realidade econômica social do Brasil ela é um pouco diferente da realidade econômica social europeia. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha que tomar atitudes similares a que eles tomaram antigamente na Europa, mas ainda não é o que ocorre. A gente sabe que a população idosa aqui do Brasil, ela não está numa posição confortável, como já estavam a população idosa da Europa. E também aqui a gente tem uma camada grande de pessoas em situação de pobreza ou miserabilidade, em que a aposentadoria é o que muitas vezes retira a pessoa dessa condição. Não temos esses idosos, a maioria não tem um grau de escolaridade alto, então eles precisam muito da questão são trabalhos muito braçais, com mão de obra.
não é uma mão de obra especializada de repente, e justamente por isso a gente não tem como, às vezes, pedir para que essas pessoas, né, pedir não, na verdade, assim, impor uma aposentadoria muito tarde para essas pessoas, porque nos serviços que eles estão inseridos, de mão de obra não qualificada, eles não vão contratar idosos, né? Então a gente percebe que uma fábrica não vai contratar, vamos supor, uma pessoa de 65 anos para ser operário, né? Essas pessoas que não têm um alto grau de escolaridade. Por isso que não dá pra gente ficar realmente pensando num modelo europeu. Lembrando que 0,3% da população, dos idosos acima de 65 anos estão no mercado de trabalho de maneira formal, tá? Com registro em carteira e tudo mais. Então, como que a gente vai fazer para manter essa economia forte, né? No Brasil, a gente pode resolver as contas da Previdência. Claro que agora a gente tem um problema de dívida pública que com certeza vai se tornar muito mais difícil de obter um resultado favorável de imediato, mas a ideia da reforma era resolver a questão da dívida pública. Talvez eles fossem resolver a curto prazo, mas isso não ia ser mantido a longo prazo. E por que isso não seria mantido a longo prazo? Justamente porque mais para frente eu ia ter uma camada de pessoas miseráveis que não iam contribuir e que ia acabar atrapalhando com a economia, sem pensar que nós íamos inchar o SUS, os benefícios por incapacidade eles iam aumentar também, e até por uma questão de humanitária, de prevalência dos direitos humanos, nós também não estaríamos observando todas essas premissas e os princípios também fundamentais do direito, como a dignidade da pessoa humana, tá? E voltando para esse autor, ele vai então redefinir uma aposentadoria no curso da vida, né? Se as consequências financeiras forem transparentes, o indivíduo, isso é frase dele que eu estou dizendo, poderá decidir racionalmente se a escolha de uma pausa aos 35 anos ao custo de um ano a menos de aposentadoria é vantajosa ou não. Então, ia depender muito, acho que o que ele quis dizer aqui é que você teria vantagens enquanto jovem para você aceitar se a aposentadoria mais tarde, lembrando que lá com uma realidade econômica e social um pouco diferente daqui. Eu tô aqui com os meus pontos que eu anotei para lembrar certinho tudo de vocês, manter uma organização em relação ao texto, tá? Então, a ideia do autor era reduzir a pobreza, limitar a desigualdade de renda e oferecer um certo nível de proteção de renda contra esses riscos sociais. Ele citou muito como exemplo a questão da Holanda e Dinamarca, que adotou muito essa questão do trabalho em meio período, né, e alargamento dos trabalhos de baixa qualificação, porque ele percebia que uma grande camada da população, ela passava muito tempo estudando e depois não tinham empregos para todas as pessoas. Então, os serviços mais de mais baixa qualificação, eles não eram tão ocupados, ao passo que muitas pessoas que tinham mais qualificação procuravam esse desemprego. De outro modo, quanto mais você se investe, quanto mais a pessoa investe em educação, mais fácil fica de você aumentar a idade para aposentadoria, justamente pelo outro exemplo que eu dei do Brasil. Então, os serviços que eles são mais braçais, eles precisam de pessoas mais jovens para desempenhá-lo. Se eu consigo ter um trabalho com mais qualificação, mais intelectual, eu consigo fazer que uma parte da população possa tranquilamente se aposentar mais tarde também. Então, uma ideia é fazer os investimentos em educação.
A Holanda, ela é um grande exemplo desse modelo também de terceira via. Eles tinham o que uma vez eu li num livro, O Mito do Governo Grátis, do Paulo Rabelo, que ele dizia exatamente isso, que as pessoas assim, a gente tem que trazer um modelo de seguridade social, ajudar toda a população o máximo que pode, para que, eu vou aceitar a Anabela aqui, a gente tem que ajudar a população o máximo que pode para a gente ampliar essa questão de seguridade social e proteger essa população. Mas a gente esquece muitas vezes que para proteger essa população e ter esse modelo de seguridade social forte, a gente precisa dessa economia forte, dessa renda forte. Então, é por isso que a gente precisa ampliar o emprego e o número de contribuintes para a Seguridade Social, para que essas políticas públicas elas possam de fato ser implementadas e que não haja então essa dívida pública também. E a Holanda ele cita como um exemplo bom nessa questão da retomada dessa política pública, que soube equilibrar bem as contas públicas com a relação dos benefícios da Seguridade Social. Um exemplo que eu li nesse livro também era da Suécia, que conseguiu desempenhar muito bem esse papel. Então, a gente precisa pensar também numa reformulação efetiva de seguridade social para prevenir essa questão do desemprego e, consequentemente, da pobreza. E daí o autor vai falar também sobre os regimes de repartição e de capitalização, e ele vai defender o seguinte: caso a capitalização seja adotada, a gente tem que também pensar num modelo em que as camadas, os grupos mais vulneráveis, grupos homogêneos e os mais excluídos, eles sejam de certa forma protegidos. Então seria uma combinação de modelo de repartição simples, que é como ocorre agora aqui no Brasil, o modelo do que a gente tem da Previdência Social, né? Todos contribuem em prol da coletividade, que mais um incremento do regime de capitalização para outras situações, para esses grupos que não são tão vulneráveis. Então, existiria aí, de repente, uma combinação entre esses dois grupos para que a gente pudesse atingir um modelo ainda de seguridade social, um sistema de seguridade social favorável. E daí, já que a gente já estava falando sobre regime de repartição e de capitalização, então eu vou passar para falar um pouco do artigo que eu tratei lá no Congresso na Espanha, que fala sobre os regimes previdenciários. O título do artigo é Regimes Previdenciários de Repartição e Capitalização, uma análise conjuntural da política econômica e do sistema de seguridade social em um contexto reformista, né? Eu trouxe aqui alguns dados falando do aumento da população idosa, né? Então, o Brasil, ele aumentou em 73% os idosos nos últimos 16 anos. Então, hoje corresponde esses idosos a 8% da população. Em 2030 vai corresponder a 13% e em 2060 vai corresponder a 27%. Então, a questão demográfica, ela é sim algo que a gente tem que ser considerar. Isso não quer dizer que o modelo de reforma da Previdência que foi feito agora, ele é adequado, ele está atinente a esse modelo econômico e de seguridade social. E eu comento sobre a necessidade de manter algumas políticas básicas indispensáveis, assim como Anton Giddens tratou também, a grupos mais homogêneos e vulneráveis. Esse tratou também sobre esse assunto o Armando Assis de Oliveira. Eu não sei se no grupo eu passei para vocês o texto do Armando Assis de Oliveira. Cheguei a passar para vocês?
Eu posso até passar então depois. O Armando Assis de Oliveira, quando ele vai tratar dessa questão da seguridade social e do risco social, ele cita muito que a dignidade do próximo é a extensão da sua própria dignidade. É uma questão mesmo de coletividade. Se alguma camada da população ela está numa situação com muita desigualdade, com muita miserabilidade, indiretamente a outra pessoa ela vai ser atingida. Então vamos supor que eu tenho um mercado lá. Se eu tiver uma população que está empobrecendo muito, que ela está excluída, o que acontece? As compras dela a esse mercado vão diminuindo. Então, de repente, essa pessoa não vem mais a comprar uma carne, alguma coisa assim. E essa economia, ela não vai girar. Ela vai depender mais de políticas públicas, ela pode ficar mais doente, ela vai depender mais do SUS, vai aumentar mais o nível de violência pública. Então, é tudo uma ideia de que as coisas, elas estão concatenadas. Então, uma política econômica robusta, ela colabora para que toda a coletividade consiga viver de uma maneira mais adequada e que ele vai refletir indiretamente na minha própria dignidade também. Então, pensar em reforma da Previdência, quando a gente, pelo princípio da solidariedade, né, que é um princípio muito forte que a gente usa no direito previdenciário, que você contribui em prol dos demais também, muita gente fica brava às vezes, mas eu já me aposentei, eu tenho que continuar contribuindo com a Previdência, né, nosso regime de repartição assim, eu tenho que continuar contribuindo com a Previdência, mas você se aposentou, não vai ter mais nenhum benefício para si diretamente em continuar contribuindo com a Previdência. Só que quando você contribui em prol dos demais, indiretamente você tem um benefício. Então, se você não está pensando por uma questão humanitária no outro, saiba que cuidar do outro reflete na sua própria dignidade, numa melhor qualidade de vida, sim. Tá? Eu trouxe alguns exemplos quando eu fui falar também sobre esse artigo, sobre os modelos de capitalização que foram adotados em alguns países da América Latina. O Chile e o México adotaram totalmente o regime de capitalização e alguns países da América Latina adotaram parcialmente. Quem que adotou parcialmente? O Peru, o Uruguai, a Argentina e a Colômbia, tá? Eles adotaram só em parte, então eles mantiveram um regime de repartição simples para grupos homogêneos e incrementaram com algumas políticas de previdência complementar, né, capitalização. Isso que já ocorre, gente, com servidores públicos, né? A emenda constitucional 41, ela trouxe essa possibilidade para os servidores públicos. Então, os servidores públicos, se eles quiserem, eles podem contribuir um pouco a mais para que eles tenham direito também a uma aposentadoria mais robusta, até porque saiu a questão da paridade de salários, né, para os funcionários públicos. O que é a paridade de salários? É quando aquele servidor ele pode receber o mesmo valor de que ele recebia quando estava na ativa, o último salário dele. Vamos supor lá que um juiz estava recebendo 25 mil por mês, até antes dessa emenda 41 de 2003, ele podia continuar, se ele viesse a implementar os requisitos até essa data, ele poderia continuar recebendo esse último salário. E depois disso, quando mudou a lei, caso ele quisesse continuar recebendo um salário alto como o da ativa, ele tinha a opção de se filiar a um regime de previdência complementar que eles deixavam lá disponível para ele se filiar. Não era uma filiação obrigatória, e sim uma filiação facultativa, tá? Não é no caso, porque está em vigor, tá? Aqui já falei em relação ao Armando Assis de Oliveira. Trouxe também no artigo a questão do risco social. Acho que falei com vocês na primeira aula porque isso aqui é um encontro, né? Na primeira análise que nós fizemos sobre risco social, né? Então, risco social que é? O maior exemplo é o que a gente está tendo aqui, né, na pandemia. Um desastre, uma determinada situação que atinge um indivíduo, ele vai atingir toda uma coletividade. Tudo isso que eu estou dizendo, de dificuldades que um indivíduo passa e que transfere para a coletividade, é risco social,
tá? Risco social, um texto muito bom sobre isso, é A Sociedade de Risco, de Ulrich Beck. Ele vai tratar, que foi um dos primeiros que tratou exatamente sobre isso. E daí sobre isso, falei sobre a Seguridade Social e trouxe uma citação do professor Balera, esse que vocês acompanharam na primeira aula inaugural, a Magna, que o bem comum consubstancia-se na realidade que encerra o rendimento da vida de gerações passadas, tendo como base a vida de gerações futuras. É, na verdade, a questão da solidariedade social. Então, você vai contribuir aí para que no futuro você goze de uma boa qualidade de vida, mas para que o seu próximo também tenha essa oportunidade. E daí a gente vai entender que quem tem maior necessidade recebe maiores subsídios da Seguridade Social. Até esse Armando Assis de Oliveira, ele trata que é o seguinte, que a Seguridade Social, você vai utilizar os benefícios da Seguridade Social, todo mundo tem como utilizar esse benefício, tanto a camareira, ele usa o exemplo, como a madame, mas a madame só vai utilizar na parte que lhe cabe como camareira. Então, se vamos supor que numa pandemia, de repente acabassem alguns locais, a gente está com um problema de falta de hospitais, né, o colapso que eles falam. Então, de repente, você pode ter o dinheiro que for possível, né, que for necessário, mas se você não tiver uma chance de entrar no sistema, você vai estar igualado como uma pessoa que não teria condições financeiras de buscar um tratamento adequado, caso o SUS, né, não tivesse disponível ali. Então, nesse momento, seríamos todos camareiros, ok? Daí, em relação, eu trouxe alguns comparativos sobre benefícios e prejuízos em relação ao regime de repartição e de capitalização. Primeiro que repartição, a gente sabe que é para, assim, a população, ela não tem, pelo menos o brasileiro, ele não tem uma educação financeira para poupar o suficiente e saber administrar e gerir as suas contas. Então, o Estado, ele teria essa incumbência, esse cuidado de gerir e administrar. As camadas homogêneas, esses grupos mais vulneráveis que a gente estava falando, eles vão ser amplamente protegidos nesse sistema, pelo menos tentamos que sejam mais protegidos no sistema de repartição. É um problema que a gente enfrenta no Chile, que tem um sistema de capitalização completo, que as pessoas que estão numa posição desprivilegiada financeiramente, ou mais doentes, elas não têm sido beneficiadas, idosos inclusive estão cometendo muito suicídio por conta desse regime de capitalização. Elas são mais seguras, né? Mas elas não são também sensíveis às condições econômicas, mas elas não estão indexadas de acordo com os produtos do mercado financeiro, que as variações às vezes podem ser mais interessantes, né, do que o regime de repartição. Na verdade, o que eu estudando, observo e defendo, na verdade, é que assim, eu não acredito que o regime de capitalização ele seja um regime ruim, mas para a população, como a maioria dos brasileiros, ele é ruim sim, porque nós temos uma realidade econômica social em que 70% da população ganha entre 1 a 2 salários mínimos e não possui uma educação qualificada. Então, para essa população, o regime de repartição ele é muito melhor, é a realidade da maioria. Claro que uma classe média alta, por exemplo, uma classe alta, vai ser beneficiada com o regime de capitalização, que tenha um poder de escolaridade maior e de informação, mas não é o caso da nossa realidade. Então, talvez para o modelo europeu isso seja interessante, para o nosso modelo, não sei se um dia isso vai ser atingido. De qualquer modo, dos males o menor, se um dia isso ocorrer, a minha defesa,
assim como esse autor Anthony Giddens falou, estou com ele nesse sentido, é que haja uma combinação entre um modelo de repartição simples com o incremento de um modelo de capitalização, um modelo de repartição simples para atender esses grupos vulneráveis, com um modelo de capitalização referente à implementação da renda, tá? Como se for uma previdência complementar, tal como ocorre já com os funcionários públicos. Então, daí também a gente pode pensar no modelo de capitalização, o maior grau de diversificação de renda, né? E havendo maior valor de distribuição de recursos arrecadados. Eu trouxe uma vez, a gente tem o IDCC, tem um grupo de pesquisa, né? Até quem quiser se inscrever para o próximo que for abrir aí, é muito interessante. A gente vai fazer um livro agora, vamos lançar em outubro, tá? Um livro, então, não se esqueçam quando saírem as inscrições de se inscrever, é muito interessante. E o que eu trouxe uma vez no grupo, eu trouxe um estudo que um contador fez em relação ao tanto que a pessoa arrecadaria se ela deixasse uma pessoa que, antes da reforma, um homem completasse 35 anos de contribuição, quanto que ela arrecadaria se deixasse o dinheiro na poupança, quanto que ela arrecadaria se deixasse o dinheiro numa renda fixa, porque uma renda fixa ela rende muito mais que uma poupança, e ainda não é uma renda fixa de corretora, tá? Porque geralmente rende muito mais, né? Um fundo de investimento do que de um banco. O banco ele tem um rendimento muito menor. E se você deixasse o dinheiro na previdência? E foi assustador, eu lembro que até a Bianca na época, ela, nossa, mas é tudo isso que deu de diferença? Eu lembro que tinha um cálculo lá que tinha dado 7 milhões, mais ou menos, que você ia deixar para a Previdência Social, porque ele fez o mesmo cálculo, com a mesma expectativa de vida, depois de quanto tempo você ia se aposentar e etc. E essa pessoa ainda não conseguiu o dinheiro do teto, tá? Ela estava contribuindo sobre o teto, mas ela não conseguiu se aposentar pelo teto por conta das questões de cálculo e tudo mais. E você observa que para essas pessoas que contribuem num valor maior, não é interessante que elas se aposentem pelo regime de previdência social. Só que é uma população muito privilegiada, né? Então, a camada que está entre 1 e 2 salários mínimos, que é 70% da população, ela precisa muito. Então, essas outras pessoas, elas vão ter, caso seja instaurado aos poucos um regime de previdência complementar, claro que financeiramente para elas vai ser mais adequado, tá? Porque a gente, sabendo investir bem o dinheiro e com maior grau de diversificação, elas vão ter um retorno financeiro também muito mais garantido, né? Sabendo trabalhar aí com uma renda fixa interessante. Muito embora a renda fixa agora com esse cenário econômico aí não tá muito interessante no momento, mas ainda as pessoas conseguem obter muito mais recursos que o dinheiro que elas deixam para Previdência Social. Só que daí a discussão é até que ponto que a gente não vai atrapalhar mesmo esse regime de repartição simples, né? A gente tem que ampliar muito mais os recursos da Seguridade Social que são obtidos de forma indireta do que direta. Porque senão essa população vai estar desamparada, porque o princípio da solidariedade aí, ele de certo modo vai perder muito sua força, né? Porque esse tanto a mais que a gente contribui é justamente para amparar essa outra população mais carente, tá? Então isso que a gente tem que pensar também. E eu comento também em relação ao regime de capitalização que o recurso indignidade, muitas pessoas vivem de forma indigna, mas que o caro recurso dignidade, ele não pode ser indexado às variáveis taxas de fundo de pensão. Outra coisa, né, os fundos de pensão, eles cobram taxas muito elevadas. Então, se você tem um investimento alto, uma contribuição alta para eles, vamos dizer assim, que se corrói um pouco menos do que você está investindo ali. Mas para essa população que contribui num valor muito baixo, eles se veem numa situação de obtenção de recursos depois para a sua aposentadoria, que são, assim, terríveis, né? Muito abaixo do salário mínimo, que é o que tem ocorrido lá no Chile, feito os idosos cometerem tanto suicídio. E daí eu finalizo, né, falando que
as mudanças estruturais, isso é uma frase que eu usei no meu artigo, tá? Nos regimes previdenciários no cenário mundial devem estar embasados em uma conjuntura de política econômica que esteja umbilicalmente relacionada com o sistema de seguridade social. E daí eu finalizei e passo a palavra para vocês, caso vocês queiram complementar e tratar sobre algum assunto ou tirar alguma dúvida. Pode falar, Bianca. A minha dúvida, prof, é o seguinte: no teu artigo, quando você falou sobre regime de capitalização, eu tenho uma dúvida no seguinte: se hoje, por exemplo, nós ingressássemos nesse regime, quem que iria administrar o dinheiro do trabalhador, né? Agora o sistema de repartição vai para o INSS, a gente sabe que vem também de taxas, impostos, e assim se dá toda essa repartição, né? Mas se tivesse um regime de capitalização, quem que administraria esse dinheiro, né? E para onde ele iria, o que ele financiaria nesse sistema de capitalização e como que ele voltaria para o trabalhador, para o aposentado, no caso? Tá. Na verdade, assim, eu não tenho uma resposta pronta, né? Porque isso é uma coisa que eles teriam que estudar e ver como que eles vão implementar. Mas é um fundo de pensão, não é do governo, então vai criar uma administradora de fundo de pensão. Por isso é perigoso, né? Porque elas cobram altas taxas para que isso se realize. Mas eu entendo que o Estado, nesse momento, ele tem que estar com o poder dele realizar diversas políticas públicas, né? Porque se ele deixar tudo a cargo privativamente de uma administradora de fundos de pensão, ele vem colocar algumas diretrizes aí para ele ter um certo poder de direcionamento. A gente pode ter aí uns problemas maiores ainda com a questão dos benefícios previdenciários e os benefícios que a Seguridade Social traz para a população. Odair, Igor, Daniele, algo para complementar? Vocês gostaram? Tá dentro do que vocês têm estudado? Foi muito diferente? Difícil quando a gente fala de direito previdenciário, as pessoas nem sempre falam muito sobre questões econômicas, mas é importante quando a gente vai falar de reforma, não tem como fugir disso, tá? Questão de seguridade social. Pode falar, Bianca. E, prof, se hoje, por exemplo, nós partíssemos para um modelo como o México fez, que seria repartição e capitalização, né? Não, o México fez como no Chile. O Uruguai, por exemplo, fez assim. Uhum. Mas se hoje nós fôssemos fazer uma transição, Sim. né? Como que mais ou menos aconteceria? Qual seria esse conceito? Como se daria mais ou menos isso? Tá. É que assim, a forma como foi feito a reforma da Previdência, eu acho que assim, ela tá caminhando para quebrar de fato, né? Porque as pessoas, elas não vão conseguir contribuir com a Previdência Social. Você vai ter uma camada de pessoas miseráveis que daí não contribui mesmo, e vai ter uma camada de pessoas desempregadas. Então, a obtenção de fontes de recursos para manter essa previdência, essa seguridade social, ela vai estar um pouco complicada. Então, a próxima passo que eles vão dizer assim, olha, a gente realmente não tem mais recurso, agora a gente tem que passar para a capitalização, porque a previdência ela está falida, a dívida pública está aumentando e está atrapalhando todas as outras questões do país. Daí, eles podem falar, assim como nos funcionários públicos, uma ideia, havendo uma transição gradual, é que eles deixem um pouco do dinheiro a custas das administradoras de fundos de pensão. Então, vamos supor que uma pessoa ela queira contribuir num valor muito grande, o que provavelmente vai ocorrer é que você vai pagar para a Previdência Social o mínimo, a maioria das pessoas vão se aposentar mais ainda no mínimo, e caso você queira mais do que o mínimo, você vai se filiar, que provavelmente não vai ser obrigatório, né? Facultativamente,
a essas administradoras de fundos de pensão, que eles vão deixar lá as cartelas disponíveis para a população, para que possam investir, então, você aposentar com esses recursos. Claro que as pessoas elas podem querer fazer isso privativamente, né? Então, ninguém vai me impedir de eu querer fazer um investimento numa corretora, por exemplo. Mas provavelmente o governo vai indicar as possibilidades para que você possa investir nessas administradoras. Entendi. Obrigada. Imagina. Certo, então, gente? É que a gente tem que parar para pensar, era até o que eu ia finalizar, era sobre isso. A gente aumentou a idade de uma maneira, né, o requisito da regra definitiva, ele é muito pesado. Então, assim, a gente aumentou a idade de uma forma muito complexa, inclusive, por exemplo, a regra de transição da aposentadoria especial, ela praticamente põe o fim à aposentadoria especial, né? A questão da idade mínima. Então, a maneira como foi desenhada a reforma da Previdência, me parece que eles já sabem que é com a intenção de que ela não funcione dessa forma mesmo no final, e que haja uma certa capitalização, tá? Que ela quebre, é o que eu imagino. Então, por isso que eu enxergo que nós estamos caminhando para essa linha, muito embora vai assim, depender do próximo governo, e agora as questões de política elas estão realmente muito incertas e polarizadas, tudo mais, tá? Então era por isso que eu trouxe todo esse cenário para vocês também. Certo, então? Então, vou encerrar aqui o nosso encontro, o nosso debate. E continuem estudando, não é obrigatório, mas é para enriquecer as aulas, os estudos de vocês. E até breve a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Vamos fazer uma foto antes. Espera só um pouquinho. Se a Daniela puder aparecer na câmera. Vamos fazer uma foto. Ai. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.